Boa noite, alma querida, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora a que me vais ouvir. Aqui Helena Santos, terapeuta espiritual e de desenvolvimento pessoal. Hoje estou contigo aqui a representar a nossa querida associação UCT, Unindo Corações e Terapeutas, que foi criada pela minha amiga Marta Rodrigues e o Lucas Souza, tive uma branca agora, e eu também, e em conjunto para ajudarmos um país que teve aquelas cheias horríveis no Brasil, e estamos a continuar este projeto lindo. Muito boa noite, Edith Franco, boa noite, Filipe Reis, muita gratidão por estares aqui hoje comigo, ou hoje ou amanhã, ou que vejas em direto ou não. O importante é que eu te consiga passar algo que te faça refletir e que te ajude a tu perceberes que aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes, aquilo que tu acreditas torna-se realidade, e mesmo a nossa saúde é assim que funciona. E eu digo-te isto também com conhecimento de causa, porque eu vou-te dar os exemplos que eu te... Boa noite. Os exemplos que eu te vou dar também se passaram comigo, tá bom? Mas antes de começar com as explicações mais técnicas, hoje vou-te falar o que é que os teus pulmões podem querer dizer-te, que a gente às vezes não ouve, não é? E tu sabes que é tão importante compreender o que é que o corpo nos diz, que é reflexo das nossas emoções. Já te falei na outra também do livro da Louise Hay, que tu podes curar a tua vida. Quanto à parte dos pulmões, ela escreveu assim: quanto à parte dos pulmões, as causas prováveis, por exemplo, de uma pneumonia é o desespero, o cansaço da vida, feridas emocionais que tu não permitiste que fossem curadas. E tu queres saber uma coisa, alma querida? Eu já tive uma pneumonia e pus-me a analisar a minha vida para trás, e de facto eu nessa altura eu tinha feridas emocionais que não tinham sido tratadas. Mas quando se fala em pulmões, não se fala apenas em pneumonia, porque os pulmões, aqui também do mesmo livro, quando se fala em problemas respiratórios, tipo crises de asfixia ou hiperventilação, sabes quais são as causas prováveis? Medo ou recusa de viver plenamente. Sentir que não tens o direito de ocupar espaço ou de existir. Imagina, pessoas que têm problemas na sua existência, com a sua existência, podem causar doenças pulmonares. E agora vou-te contar uma parte minha. Eu supostamente nasci com bronquite crónica, asmática, qualquer coisa desse género. E durante anos eu tive que usar bomba, tive que usar... Pronto, não vou falar agora sobre isso. E o que é que aconteceu? Enquanto eu andei com aqueles tratamentos todos e não descobri a causa verdadeira dessa minha bronquite, eu nunca curei. Eu tinha sempre os mesmos sintomas, tinha sempre os mesmos problemas, respirava mal, etc. Dormia, parecia... Já ouviste alguém assim a dormir? Pronto. No momento em que eu comecei a tratar a minha mente, no momento em que eu comecei a tratar os meus problemas relacionados com a minha existência, porque eu não gostava de mim, entendes? Eu não achava que tinha nascido no sítio errado, na hora errada. Automaticamente os meus pulmões começaram a mostrar-me isto. Começaram a mostrar o que é que estava mal na minha mente.
Só que como nós hoje estamos todos virados para a medicina, o que é que acontece? Nada contra a medicina, também faz muito jeito, mas se nós percebermos a origem das nossas doenças, nós conseguimos autocurar-nos. E foi isso que eu fiz comigo. E é por isso que eu te trago este tema. Entendes? Repara, sabes qual é a simbologia dos pulmões? O que é que eles representam? Os pulmões representam a capacidade de absorver a vida e soltar o que já não nos serve. Nós não somos obrigados a prender-nos a situações que não são benéficas para nós. Não! Nós precisamos de aprender a lição, soltamos e vamos embora. A vida continua solta, ok? Emoções como tristeza, mágoas, dificuldade em deixar ir, imagina, morte, luto, sensação de vazio e emocional causa doenças pulmonares, ok? Padrões de medo, ansiedade, já falámos, como estava no livro, e repressão emocional podem afetar a saúde pulmonar. Portanto, é importante que tu percebas que tudo está relacionado com a tua mente. Tudo, toda a doença é gerada na tua mente. E eu estudo imenso sobre isso. Porquê? Porque eu, em primeiro lugar, eu quis me melhorar a mim. Ok? Situações de melhorar-me a mim. Graças a Deus, agora a minha filha ainda hoje falou comigo e também está a fazer o mesmo processo. Estás a ver? Portanto, sintomas físicos e as suas possíveis mensagens relacionadas com os pulmões são problemas respiratórios, asma, bronquite, enfisema, alergias, que eu também já tive e deixei de ter, nunca mais tive, são dificuldade em sentir-se livre na vida, ter medo, estar preso a alguma coisa, respirar a vida livremente, plenamente. Falta de ar, sensação de sobrecarga, medo de perder o controlo. Estás a ver, quando tens medo de perder o controlo e sentes uma sobrecarga muito grande, pode acontecer que o corpo te mostre isso pela falta de ar. Tosses crónicas, também já tive. Emoções reprimidas que precisam de ser expressas. E é verdade, eu fui-me analisar, eu fui em pequenina, eu tive tanta repressão que eu era incapaz de dizer aquilo que eu sentia. Isto é importante, alma querida, tu tens que dizer o que sentes. É lógico que não é tratar mal a outra pessoa, mas, por exemplo, é saber dizer não quando é preciso dizer não. Entendes? Nós não somos obrigados a fazer o que o outro quer. Não. A minha liberdade é invadida quando eu permito que o outro, por exemplo, me obrigue a fazer uma coisa que eu não quero. Certo? E isso pode provocar uma tosse crónica. Infecções pulmonares, já falámos, pneumonias, gripes recorrentes, podem vir de tristezas profundas, sentimentos guardados e falta de amor próprio. Estás a ver, alma querida, a importância de tu perceberes que o teu corpo, às vezes as doenças estão-te a dar sinal que tu não estás a fazer aquilo que devias. Por exemplo, como dizeres o que sentes, seres mais tu e saberes qual é o teu valor. Porque tu tens imenso valor. Tu, se estás aqui, é porque tens uma missão a cumprir. É porque tens algo por fazer nesta vida que vai ajudar o mundo, que vai ajudar as pessoas. E quando tu percebes isto, quando tu percebes que tens uma missão e que tens muito valor e começas a amar-te exatamente como tu és,
muitas doenças pura e simplesmente desaparecem. E tu dizes agora, Helena, como é que tu podes dizer isso? Eu posso dizer isso com toda a certeza, porque aconteceu comigo. Aconteceu comigo própria. Eu não estou a poupar. E eu posso provar, porque eu tenho os relatórios das consultas, o que é que os médicos me punham lá, o que é que eu tinha, o que é que eu tive, o que é que eu sentia. E porquê é que eu agora não sinto? Porque eu agora não tenho. Eu deixei de ter asma pulmonar. Eu deixei de ter alergias. Eu já não tenho, eu agora é raríssimo apanhar uma gripe, porque tu apanhas uma gripe quando tu deixas o teu sistema imunitário ir abaixo, por exemplo, com uma tristeza profunda. Estás a perceber agora, alma querida, a relação entre a tua mente, o teu estado emocional e o corpo a dar-te um sinal com uma doença respectiva, como eu te expliquei até agora? Estás a entender? Está tudo relacionado. Tudo está na nossa mente. E tu tens o poder de te curar. E agora entrou aqui Fernando. Entraste na hora certa. E o Fernando Frazão, que é boa noite, meu querido, é um grande exemplo que nós temos o poder de nos curarmos. Está tudo na nossa mente. Assim como nós geramos a doença dentro de nós, também temos o poder de nos curarmos. E o Fernando Frazão é um grande exemplo disso. É preciso que tu entendas isto, alma querida, para teu bem. Porque tu tens o poder de te autocurar. Ok? Muito bem. Mas para isso há várias práticas que tu podes fazer. Em primeiro lugar, podes ganhar o teu autoconhecimento. Observares, fazeres o teu autoaprendizagem, observares quais são os padrões emocionais, ou seja, quando é que tu sentes dificuldade em respirar. Analisa aquilo que eu te disse para trás. Depois, permite-te expressar os teus sentimentos guardados. Se não és capaz de dizer à pessoa aquilo que tu sentes, escreve. Chora se for preciso. Chorar é libertador. Chora se for preciso. E eu ainda hoje tive o gosto de falar com uma menina. Nós temos o Pedro Frias, da Academia Pedro Frias, lançou uma ajuda. Ele criou umas escolas na Guiné-Bissau para ajudarmos aquelas crianças a ter uma melhor qualidade de vida. E se quiseres fazer parte, manda-me mensagem que eu mando-te os contactos. E ele criou essa escola e nós estamos a apoiar essa escola e somos madrinhas e padrinhos para ajudar essas criancinhas a terem oportunidade também de aprender a ler, de escrever, de crescer, de poder ter outras oportunidades de trabalho. E hoje eu tive a oportunidade de falar com a minha menina, que eu já acompanho há 2 anos. Quando soube disto, comecei a acompanhar e a pagar a mensalidade, a anualidade para permitir ela estudar. E foi, eu chorei de alegria, de emoção, por ver a alegria daquela criança, a esperança naquela criança na Guiné-Bissau, e ela a falar comigo, aquilo tocou-me profundamente e eu chorei. Mas é isso, mas a gente precisa chorar, chora, paciência. Fui a única que chorei, paciência, emocionou-me, toca-me no coração. São crianças, são o futuro da manhã, e isto para mim foi único e chorei, pronto. Outra coisa que podemos fazer, reprogramação mental, não é? Como diz a Luísa aí muito bem, utilizar frases diárias de libertação. Tipo, eu escolho viver em paz e harmonia com o fluxo da vida. Quando tu escolhes, tu tens o poder de escolher. Quando tu escolhes que é isso que tu vais fazer, assim será. Entendes, alma querida? E depois, uma das coisas mais importantes é
as práticas da respiração. As práticas técnicas de respiração é das coisas mais importantes que tu podes fazer. Para isso tenho aqui uma pessoa muito especial que te quero apresentar a quem não conheces, a quem não conhece, que te vai falar, que é uma pessoa, já mandei o convite, que é uma pessoa especializada e ela vai fazer um exercício convosco, muito simples, só para te explicar que realmente não é preciso grandes técnicas para conseguir fazer a nossa melhoria na nossa saúde. Já te mandei, filhota, já te mandei o convite para entrar. E além disso, de técnicas respiratórias para melhorar a nossa respiração, também podemos fazer a conexão com a natureza, passar o tempo ao ar livre e usar óleos essenciais, como por exemplo do eucalipto. A minha mãe tinha muito hábito de, quando eu era pequenina e se eu constipava, ela apanhava as folhas verdes, não é as secas, as folhas verdes do eucalipto. E o que é que ela fazia? Ela fazia uma espécie de chá, mas não era para eu beber. Ela colocava aquela água quente a sair aquele cheiro, a sair aquele cheiro de. Eu estou-te a aceitar. A sair aquele cheiro do eucalipto. E eu passava a noite a respirar aquilo. E no outro dia estava melhor. São técnicas das nossas mães. E aqui está a nossa querida Marta. E a Marta Boa Rodrigues, noite. ela é especialista em respiração e ela vai-nos aqui rapidamente deixar-nos aqui uma técnicazinha. Pode ser, Marta? Claro Bem-vinda! que sim. Grata Boa noite. por aceitares o meu convite. Nada disso. Não tens que agradecer. Aliás, este projeto é nosso, não é? Portanto, é uma honra estar aqui mais uma vez no nosso projeto e a falar um pouco aqui da respiração, não é? Eu diria Para que mim, a foi a Marta respiração. que teve a ideia deste projeto. É Ah, ela que deve este grande projeto. Gratidão. Olha, e veio de uma prática de respiração, esta ideia. Muito Portanto, bem. ah, parece que não, mas a respiração, na minha opinião, é o portal para tudo o resto, não é? É o que abre as portas para tudo o resto. Na minha singela opinião, é a base para tudo, não é? Ah, para falar um pouco aqui sobre respiração, em relação então aos pulmões, não é? Um, Certamente para quem tem, e falaste muito bem nas doenças respiratórias, a maioria das pessoas que têm doenças respiratórias não respira corretamente. Isto é ponto assente. E eu sofria de rinite alérgica e, na altura, quando o meu querido mentor de respiração, vou passar a publicidade, o Mateus Donis, da Academia da Respiração, e tenho aqui colegas da Academia, porque eu convidei-as, não é? E, como ele diz muito bem, muitos de nós temos a respiração invertida e não damos conta de. E há pessoas que recebemos muito. Nós lá atrás devíamos ter ouvido muito esta frase: encolhe a barriga e estica o peito. E nós não temos qualquer noção do quanto isso é grave. Porque nós habituamos-nos a encolher a barriga e a respiração correta não é essa. Não é? Porque nós acabamos por encolher a barriga e pronto. E então, um pequeno exercício muito simples, só para que percebam se realmente, qual é a forma que respiram, vá, se respiram bem ou não. Vou pedir que se coloquem numa posição confortável, coluna alinhada e simplesmente fechem só os olhos neste momento, fechar os olhos e observem a respiração, simplesmente observem. O ar que entra, o ar que sai. E agora vou pedir que coloquem uma mão no peito e outra ligeiramente abaixo do umbigo. E agora observem qual é a mão que mexe primeiro. Simplesmente observem, sem julgar, sem nada. É
observar. Eu posso falar. Não pode. A minha é da barriga, mas eu já sei a respiração correta, não é? Exatamente. A minha... A mão que deve mexer primeiro deve ser sempre a da barriga, ou seja, a respiração correta é a respiração diafragmática e não a respiração feita pelo peito, não é? E quando nós temos a respiração feita pelo peito, temos tendência, e se começarem a observar, temos tendência a sermos ansiosos, a termos problemas de respiração, a sermos impulsivos e pronto. E então, quando nós começamos, basta fazer uma coisa muito simples, é todos os dias, 2, 3 minutos, inspirar pela barriga, enchendo o ar, ou seja, a barriga, como se estivéssemos a encher um balão de ar, com a barriga na inspiração e na expiração esvaziar esse ar. E depois, quem quiser saber mais, não é? Basta entrar em contato comigo, eu depois posso deixar a descrição, na descrição da live depois os meus contactos, porque existem N coisas, muita coisa mesmo. Muito bom. Meus amores, é assim. O que eu te quero deixar, porque é que eu trouxe aqui a Martinha? Porque além de estar a falar dos pulmões e ela é especialista nas técnicas de respiração, ela pode te ensinar imensas técnicas para tu melhorares a tua saúde. Imensas. Se quiseres, manda mensagem para o WhatsApp dela, que é, se quiseres anotar, 96829 637. Eu vou repetir, se não apanhares tudo, depois voltas atrás no vídeo. 968629637. E isto é no WhatsApp. WhatsApp. Sim. No, sim. Mas também, se E está quiserem no seguir o perfil meu. do Instagram. Sim. Exatamente, se Mas, quiserem seguir o meu perfil, também é Ser de Luz, Marta Terapias. ser de luz. Era o que eu ia dizer a seguir. Está lá tudo, está na descrição também do perfil, está lá também os contactos. Pronto, quem Muito quiser saber mais, ver também, eu tenho lá muitas publicações a falar muito sobre respiração. Pronto, e serão todos muito bem-vindos. Muito bom. A Marta especializou-se de tal forma e é tão boa a fazer o seu trabalho que o próprio Tadeu, o próprio, convidou-a para ela ser representante em Portugal do sistema de respiração. Ficam a saber que ela é tão boa nisso que faz que ela foi convidada para ser a representante em Portugal. Portanto, se quiserem aprender a cuidar dos vossos pulmões com técnicas de saúde comprovadas, boa noite, Patrícia, boa noite, beijinho para Cascais. Patrícia. Falem com a Marta, mandem mensagem, ela não vai atender o telefone, senão não faz outra coisa se não atender o telefone, que já tem imenso trabalho, mas mandem mensagem que ela mal possa, para o número que eu vos dei, ela mal possa, ela responde e marca convosco, tá bem? Muito bem, após isto, vocês já viram a importância de cuidar das vossas emoções para fortalecer a vossa saúde. E dei-vos várias hipóteses de vocês melhorarem, assim como eu própria melhorei a minha saúde. E dei-vos vários exemplos. Mas convido-te à prática diária da respiração que a Martinha nos ensinou agora, consciente e a autoobservação. Eu engasguei-me. Mas convido-te a fazer isso, porque só isso já te vai ajudar imenso. Bastante mesmo. Pronto. Agora, convido-te a partilhares esta live com alguém que tenha problemas, principalmente nos pulmões, para ela ou ele perceberem que podem se curar.
Porque se eu consegui, qualquer pessoa consegue. Lembra-te, todas as doenças começam na tua mente. Tá bom? E hoje vou dar por terminadas. E já passou dos 20 minutos. Eu costumo dizer 20 minutos, mas não, passo sempre. Meus amores, gratidão a todos os que estiveram presentes. Se tiverem alguma dúvida, Gratidão. se tiverem algum conselho, questionem. A live vai ficar gravada e eu vou pôr em colaboração com a minha querida Martinha para ela ter também no perfil dela. E qualquer pergunta, estamos cá para vos ajudar. Já sabem, Helena Santos, terapeuta espiritual e desenvolvimento pessoal, com a nossa querida Marta Rodrigues. Ela própria diz qual é a função dela, mas ela é especialista em respiração. Terapeuta de transformação pessoal e equilíbrio emocional, usando a respiração como base. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, gratidão, Marta, por estares cá comigo. Gratidão. Gratidão a todos os que viram. E lembrem-se sempre, vocês têm o poder, tu tens o poder de te autocurar. Basta quereres aprender, ok? Um beijinho muito grande e até à próxima quarta-feira. Quinta, hoje é quinta, mas na próxima quinta é outro colega meu da UCT, está bem? Beijinho grande! Beijinho, obrigada. Beijinhos! Obrigada, Marta!